Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCarli. O poema sorteado dessa semana é o de número 63, Caminho Estreito. Os caminhos são realmente estreitos entre os arrozais, mas os aldeões, com atenção, utilizam bem esses espaços. A mensagem recomenda que o consulente não desvie do caminho da evolução espiritual. Não existem muitos caminhos rumo à evolução, há um só, que é o da caridade exercida com humildade. O caminho para a evolução espiritual é apertado e difícil. Quem quer seguir pelo caminho que leva à pátria celeste deve estar cônscio que muitas oportunidades precisarão ser desprezadas para se manter no caminho correto. Há muitos encantos do mundo, tais como dinheiro, luxo, prazer, oportunidades, ofertas, que facilmente nos desviam da evolução espiritual. O mestre Mikao Usui seguramente percebeu que a ganância, a riqueza e os prazeres materiais fascinam tanto que os valores espirituais correm o risco de ficarem esquecidos ou em segundo plano. Ele certamente selecionou este poema a fim de incentivar os reikianos a exercerem a verdadeira caridade. O reikiano verdadeiro jamais se esquece dessa verdade principal. Quando morremos, somente levamos aquilo que tivermos dado desinteressadamente. Reflita sobre as palavras do bondoso Mestre Jesus. É porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Mateus 7,14. Aqui ele trata de dois aspectos, né? Primeiro, da importância da retidão no caminho de evolução. É muito importante cada um de nós nos conscientizarmos do nosso verdadeiro papel, né? Será que a gente vem para a Terra só para crescer, desenvolver, estudar, trabalhar, construir família? Qual é o sentido, né, da vida? Qual é a nossa missão? O que mais a gente veio fazer aqui, né? E quando cada um assume o seu papel e começa a entender a sua importância dentro desse todo, porque nós estamos aqui na nossa evolução individual, mas também numa evolução coletiva, né? Quando você pensa na ideia de unidade, olhando para a humanidade como todo, a gente começa a ver qual é a nossa importância, né? Nós estamos todos interligados. E é importante prestar atenção nessa frase onde ele fala: só há um caminho, o caminho da verdade, da caridade exercida com humildade. E o que é caridade? Nós temos, normalmente quando a gente pensa em caridade, né, uma pessoa caridosa, a gente já pensa na caridade material. Essa caridade também é importante. Temos muita miséria no mundo, temos muitas pessoas precisando de alimento, de roupa, mas a gente esquece que além disso, né, existem muitas formas de praticar a caridade. E durante o nosso dia temos muitas oportunidades de fazer o bem, de parar às vezes para ouvir uma pessoa que precisa de um acolhimento, doar um pouco do nosso tempo, né, ouvindo o outro. A gente acha que a caridade ela tem que ser lá, local certo, hora marcada, aquela caridade específica, né? E na verdade a gente tem a oportunidade durante o dia todo. Se a gente parar para pensar hoje, da hora que eu acordei até agora, quantas oportunidades eu tive de praticar a caridade, né? E o que é essa caridade? É parar para ouvir o outro. Às vezes uma palavra amiga num momento difícil transforma, colabora com a experiência do outro, com o processo do outro. Nós reikianos, principalmente quando a gente assume esse papel, né, de reikiano, né, qual é o papel do reikiano, né, como nós podemos colaborar, né, principalmente com a canalização dessa energia que traz equilíbrio para as pessoas. E as pessoas equilibradas, elas têm muito mais condições de ter saúde, de ter felicidade, de estarem bem. Então esse poema, ele traz primeiro, né, se a gente parar para pensar,
às vezes é muito melhor, né? Às vezes o tempo que você para ali para conversar com alguém, para dar uma palavra amiga, ou para aplicar um reiki, onde você está se dedicando a esses trabalhos, né? Esse caminho espiritual, tem tantas coisas que você deixa de fazer, né? E principalmente quando a gente ingressa nesse caminho, somos muito cobrados pelos amigos, né? Porque, você só estuda, você está sempre em curso e você não se diverte mais. Então existe uma cobrança, né? Porque o mundo tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente precisa se privar de algumas coisas para encarar a nossa verdadeira missão, né? Então, assim, o caminho, ele é estreito, né? E não é fácil. Não é fácil abrir mão de alguns prazeres da vida, às vezes, para se dedicar ao próximo. E é justamente esse o ponto que ele traz, né? Se dedicar ao próximo sem esperar nada do outro, né? Não é porque eu parei para ouvir, porque eu dei uma palavra amiga, porque eu acolhi alguém num momento difícil, que eu tenho que esperar alguma coisa da pessoa. Então, assim, acho que o mais importante é desenvolver o que eu acredito que é o amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? É você se doar ao outro, né? Você acolher sem julgar. E só aí a gente vai conseguir, né, atingir o outro. Jung tem uma frase que é bem interessante, ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, quando a gente coloca, o que é a humildade? A humildade é se colocar na mesma condição do outro, é conseguir estar ali de igual para igual, né? Alma com alma, né? Então você tira o ego, você tira o julgamento, você se abre dentro de uma proposta de amor. Aí sim você consegue praticar a caridade. Então, para você praticar a verdadeira caridade, é preciso ter humildade. E principalmente a humildade de se doar sem esperar nada em troca. Então, a gente sabe que isso não é tão simples assim, mas é o nosso exercício. Principalmente, trabalhar esse amor livre, aonde você doa sem esperar nada em troca. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então a reflexão de hoje traz justamente isso, né? O que é a verdadeira caridade? Como eu posso praticar a caridade no meu dia a dia? Não precisa de hora marcada. Nós temos muitas oportunidades. Então acho que o principal é ficar atento. Atento às oportunidades e principalmente atento ao caminho da caridade, ao caminho da retidão e ao caminho da nossa evolução espiritual. Gratidão.